PlayStation 5 foi lançado em novembro de 2020 e até agora provou ser uma grande peculiaridade nos games. Console inútil da porra. Mas não apenas ele, seu principal concorrente, Xbox Series S e X, também entram na mesma categoria. Consoles que tiveram um pouco mais de 3 anos para mostrar seu real valor, mas até agora só provaram ser uma bela bosta. E mesmo as placas de vídeos mais fortes dos PCs não estão provando tanta utilidade assim. E já podemos afirmar que a 9ª geração de consoles é uma geração perdida. A geração PlayStation 5 e Xbox Series tiveram um grande tema pela frente: levantar os games em um período de pandemia, o que na verdade se provou uma ideia bem assertiva na hora de lançar os consoles nesse período. Tempo esse que tava todo mundo em casa e por isso a maior diversão que poderia ter é justamente pegar um joguinho e rodar no seu console novo. O ponto é, cadê o jogo que eu vou colocar no meu console novo? Grandes jogos como remakes e mais remakes foram anunciados para sair no lançamento dos consoles. Então a grande promessa para comprar o console seria jogar coisas refeitas, mas até aí o começo de toda geração é sempre uma bomba mesmo. Comparando com o início da 8ª geração, PlayStation 4 e Xbox One, os grandes jogos eram The Order 1886, um jogo que eu só sei que existe, nunca parei para ver nada mais do que o nome do game, e também para Xbox Dead Rising, um jogo que nem a própria Microsoft levou muito a sério. Além disso, ports feitos de games da geração anterior que são bem mais normais terem para preencher esse catálogo na hora do lançamento do console, mas com o passar dos anos as plataformas tiveram grandes títulos: God of War 2018, Red Dead Redemption 2, Dark Souls 3, Quantum Break, Forza Horizon 4, Uncharted 4 e The Last of Us Part 2. Todos eles, e não apenas eles, são jogos que definem a geração de maneira clara, tendo também a Nintendo correndo por fora com o Switch, colocando Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey na conta. Então temos uma geração com grandes jogos. O único problema é que essa geração trouxe algo que seria um problema absurdo na geração seguinte. A Capcom criou um dos maiores cânceres atualmente: a quantidade gigante de remakes. E não entenda mal, Resident Evil 2 Remake é provavelmente o meu jogo favorito do PlayStation 4, mas foi a partir dele que todas as franquias de jogos teriam algum remake para conta, e muitas vezes remakes bem desnecessários, e tudo isso culminaria para o PlayStation 5. Apesar da geração PlayStation 4 e Xbox One terem grandes clássicos, mas o game que realmente definiu a geração seguinte foi Resident Evil 2 Remake. A quantidade de remakes que foram feitos para PlayStation 5 é absurda, e cada dia mais remakes são anunciados, e todos caem na conta dessa geração. Final Fantasy VII Parte 2, Dead Space, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 3, tudo que você imaginar vai ter remake para o PlayStation 5, mas jogos 100% novos para ele não tinha até então quase nenhum. Uma das coisas mais comuns de se ouvir para quem joga videogame nessa geração é que essa geração ainda não chegou, já que todas as gerações têm saltos gráficos e tecnológicos suficiente para justificar uma nova geração, mas esse salto não foi feito para o PlayStation 5 e Xbox Series. Mesmo o grande fator que os consoles agora têm o SSD, que seria a grande promessa para essa geração, ainda assim não justificam muito bem o uso da tecnologia, porque os jogos usam mais como um fator para ajustar telas de loading do que interação direta no gameplay. O grande Ray Tracing, que foi outra tecnologia colocada para ser o marco dessa geração, novamente, são poucos os jogos que usam, e aqueles que utilizam acabam exigindo tanto demais do PlayStation 5 quanto do Xbox Series X. O Series S eu nem comento, se você tem esse console você deveria jogar pela janela. Mesmo os PCs mais robustos também não são lá muito otimizados para utilizar essa tecnologia, ou seja, não tem jogos que utilizam um SSD com Ray Tracing no máximo de tecnologia e cravado a 60 FPS, o que em tese seria o grande atrativo da nova geração. E aí lembramos que até pouco tempo atrás quase nem jogo tinha. Um dos erros herdados da geração PlayStation 4 era a falta de franquias novas. Todos os jogos que eu disse que seriam a principal lista da 8ª geração são todos de alguma maneira uma continuação, e mesmo jogos da From Software, querendo ou não, seguem uns padrões bem similares, sendo quase sequências espirituais entre uma saga e outra. O grande jogo definidor de geração poderia ser o Cyberpunk 2077, mas
Vamos deixar a história pra lá. No máximo que poderia se falar como algo disruptivo da 8ª geração seriam os Battle Royales, mas não é bem válido porque nem de consoles ou PCs esses jogos dependem. Muitos deles rodam em celulares, e aí o discurso fica muito amplo. Ou seja, o que podemos falar que é o grande fracasso da geração é Cyberpunk 2077, justamente porque não conseguiu definir a geração. O PlayStation 5 até o momento não tem uma franquia que seja a definidora da geração que foi criada na mesma geração. Se eu te perguntar da 7ª geração para baixo, vários exemplos de jogos definidores de geração que pautam a geração seguinte são relembrados. Uncharted, Dark Souls na 7ª, God of War, Resident Evil 4, GTA San Andreas na 6ª, 007, Drive, Gran Turismo, Zelda, Medal of Honor, todos na 5ª geração, e daí para trás. Todas as gerações até o PlayStation 3 tinham games que definiam a geração que serviam como exemplo para a próxima. E mesmo jogos que são continuações como Zelda, GTA San Andreas e Resident Evil 4, são também jogos que conseguem pautar a próxima geração. Para o PlayStation 4, como citado, o grande exemplo que pautou a próxima geração foi um remake. Daí você pode usar o Witcher 3 ou Zelda Breath of the Wild como jogos que definem a geração, mas esses são títulos muito difíceis de replicar e só você pensar quantos jogos de RPG de mundo aberto gigantesco existem e jogos que utilizam a mira de Resident Evil 4, por exemplo. E mesmo esses jogos de RPG de mundo aberto gigantesco são uma evolução de Skyrim, e esse sim que definiu uma geração, mas no caso, a do PlayStation 3. E daí, depois de quase 3 anos, começamos a ter os primeiros jogos exclusivos para PlayStation 5 e Xbox Series, não mais sendo jogos que rodam em 2 gerações. A suposta perspectiva é que agora os games vão utilizar o máximo que os consoles podem, mas mesmo esses jogos ainda não estão no seu máximo, como foi o caso de Lords of the Fallen. Apesar de graficamente Death Stranding 2 não é algo tão revolucionário, mas provável que utilize o SSD de alguma maneira um pouco melhor. Tekken 8 tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo na tela, rodando sem nenhum tipo de gargalo, o que demonstra que pelo menos o SSD está sendo utilizado. Dragon's Dogma 2 vai ter um mundo aberto gigante, o que sempre é promissor. E outra coisa que não podemos esquecer são os grandes lançamentos de 2023, Alan Wake 2 e Baldur's Gate 3. Mas aí, quando finalmente passamos a ter bons jogos exclusivos da geração, mesmo não sendo jogos definidores da geração, já está sendo passado que os primeiros indícios de uma futura troca de geração começam a aparecer. Hideo Kojima já informou que tem a pré-produção de um jogo para um possível PlayStation 6, e a própria Sony já deu a ideia que o projeto do PlayStation 5 pode ser descontinuado pelos próximos anos, para poder seguir no PlayStation 6. Quando finalmente chegamos nos grandes jogos da geração, mesmo que não seja completamente inovador, o próximo console já é anunciado. O PlayStation 4 e o PlayStation 5 não conseguiram provar o seu valor e já vem algo novo, e que possivelmente também não vai ter o seu limite máximo de tecnologia explorado. A geração PlayStation 4 e Xbox One foi bem mais definida por jogos que não são nem parte do console, como os famosos Battle Royale já mencionados, que muitas vezes as pessoas nem utilizam os consoles para jogar. Mas chegando na geração atual dos consoles, não há nada que defina essa geração. Seja o aumento de competitividade nos esportes, isso já tinha sido feito na geração anterior, seja o aumento de jogos online, mas também foi feita na 7ª geração. Essa geração não inova em nada e já está sendo anunciado o fim dela, claramente admitindo um derrotismo da geração, mesmo que principalmente o PlayStation 5 teve uma vendagem absurda e até hoje tem grandes vendas, e quando finalmente começam a aparecer os jogos, mesmo que não sejam no máximo do console, mas já começa a ser falado na próxima geração. Ter videogame sempre foi algo complicado e caro, não é todo mundo que consegue ter todos os consoles da geração, ou então a maioria das pessoas não consegue sequer ter um console atual. E quem consegue tem apenas um, colocando muito sofrimento na compra daquele console, já que as condições do Bochil são uma bostoila. E daí os consoles já começam a se tornar obsoletos, sem nem ao menos chegarem no seu máximo potencial. A grande aposta dessa geração decai sobre GTA 6, o grande jogo que vai utilizar o máximo dos consoles, botando as tecnologias mais fortes para rodarem, mas isso não tira a frustração de já existe uma ideia para uma próxima geração. Ou seja, a atual geração de console já pode ser dita como uma geração perdida, e mesmo tendo bons joguinhos, mas não dá não.
Videogame tá caro e o futuro é desembolsar 6 mil conto num PlayStation 6. Já vai preparando o bolso aí, campeão.